É isso aí, nação rubro-negra. Nesse vídeo vamos ver então as últimas notícias do Flamengo, noticiário atualizado do Mengão, tudo que rolou aí nos bastidores do Flamengo e virou notícia no noticiário esportivo. Vamos acompanhar nesse vídeo a partir de agora. Antes, gostaria de pedir a você que não é inscrito aqui neste canal, tem uma palavra aqui embaixo escrito inscrever-se. Basta clicar nessa palavra. Fazendo isso, você contribui para o crescimento desse humilde canal. Se você se inscrever, não se esquece de ativar a opção receber todas as notificações. Agora, dito isso, vamos aos noticiários do Mengão. Ele deu um passe maravilhoso para o Carlinhos, um passe que é difícil achar. Independentemente se Gabigol está melhorando ou não por motivos, ele só quer se valorizar, não importa, ele está vestindo a camisa do Flamengo, ele está ajudando o Flamengo e isso precisa ser dito. Então, parabéns ao Gabigol pela melhora dele dentro de campo e que cresça mais, porque a gente sabe que o Gabigol pode jogar muito mais do que ele vem jogando. Titular? Não. Titular para mim é Pedro. Mas está sendo importante quando é acionado pelo técnico Tite. E por falar em Carlinhos, uma curiosidade, ele tem apenas 7 jogos e nesses 7 jogos são apenas 148 minutos em campo. Então, poucos minutos, porém, 2 gols importantes. Um contra o Atlético Mineiro e outro ontem, que deu a vitória ao Flamengo. Vou ser sincero, falei isso hoje no SBT e vou repetir aqui. O Carlinhos já se pagou. Já valeu a pena o investimento nesse ano pelo Carlinhos. Um salário extremamente baixo e deu uma importante vitória ao Flamengo em cima do Vitória. Porque se o Flamengo tivesse empatado ou até mesmo perdido ontem, o Flamengo estaria muito distante do líder Botafogo. Então, Carlinhos, bola dentro, que continue mostrando dentro de campo, está sendo importante, é isso que importa, tá? É isso que importa. Vamos lá, galera, porque hoje o Flamengo está de folga, o elenco rubro-negro está de folga, mas teve uma situação aí nas redes sociais envolvendo o zagueiro Léo Ortiz. Inclusive, Léo Ortiz, na minha opinião, tem que jogar mais, não entendo porque o Tite não utiliza tanto o Léo Ortiz, mas o companheiro Fred Gomes, do site GE, no podcast do GE, mencionou a situação do Léo Ortiz, falando que o Léo Ortiz prefere. Na verdade, muita gente recortou de uma forma, digamos assim, leviana, o que o Fred Gomes disse no GE. E aí ficou parecendo que o Fred havia dito que o Léo Ortiz não quer jogar como volante, que ele não quer mais, que ele pediu ao Tite para jogar apenas de zagueiro. Mas o Fred lá no GE, ele disse que o Léo Ortiz prefere jogar de zagueiro. Beleza, o que não é nenhum absurdo, até porque ele é zagueiro. E aí a forma como as pessoas cliparam essa informação viralizou nas redes sociais. O Léo Ortiz veio publicamente se manifestar e ele postou o seguinte, vou até ler para vocês aqui. Porque publicaram assim: de acordo com a apuração do Fred Gomes no podcast do GE, Léo Ortiz não tem sido utilizado como volante porque ele não quer jogar nessa posição. O atleta prefere atuar em sua posição original de zagueiro. Beleza. Aí o Léo Ortiz veio e publicou em cima: nunca me neguei a jogar em nenhuma posição. Sempre disse que quando precisasse, em qualquer posição, estaria à disposição. O que também não é nenhum absurdo, porque ele sempre deixa isso muito claro. Fato é o seguinte: o Léo Ortiz ele precisa ser mais utilizado. Eu acho isso. Ontem, por exemplo, o Tite deixou o Alan jogando muito mal em campo, durante muito tempo em campo. Poderia ter colocado o Léo Ortiz até para melhorar a saída de bola, porque a saída de bola do Léo Ortiz é melhor do que a do Alan. E não é nenhum absurdo falar isso. São qualidades, são virtudes diferentes. O Alan tem uma virtude, o Léo Ortiz tem outra, ponto. Mas fica aí o registro dessa situação envolvendo o Léo Ortiz. Já já a gente vai falar do clube francês querendo zagueiro titular do Flamengo, mas só uma atualização do Claudinho, mais uma reunião lá na Rússia, entre Claudinho, os representantes do Claudinho com o Zenit, e nessa reunião eles rechaçaram novamente a possibilidade de renovação de contrato e deixaram claro à mesa a vontade de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. O Meia manteve esse desejo de se transferir ao rubro-negro carioca e a diretoria do Flamengo insiste, mas esbarra, obviamente, no jogo duro dos russos, que
em determinado momento chegaram a aceitar a venda por 18 milhões de euros, e de forma parcelada, como o Flamengo havia chegado a esse acordo com eles recuaram e pediram pagamento em 3 parcelas, algo que o Flamengo entende que o fluxo de caixa não permite nesse momento. E está nesse entrave. Os russos são duros na queda, eles têm muito dinheiro e eles não estão nem aí se o jogador vai ficar infeliz, não estão nem aí. A verdade é essa. É muito difícil negociar com os caras. Eu me recordo dos tempos de Vitinho, inclusive eu tenho até uma tatuagem do dia que eu dei a notícia que o Vitinho foi contratado, dia 24 de julho. Curiosamente foi ontem, quarta-feira, 24 de julho de 2018. Lembro como se fosse hoje. Cara, essa negociação envolvendo o Vitinho, ela se estendeu aí durante meses e meses e meses, por isso que foi até um momento especial para mim. Então, no caso do Claudinho, essa é a atualização. Lohan, renovação, continua em fase de negociação, ele não assinou, nem tem previsão de assinar ainda. As partes esperam que seja na próxima semana, mas a negociação ainda está em andamento. Vamos falar agora do interesse do clube francês, que é o Rennes. O Rennes, segundo o jornalista Fabrício Romano, italiano, o Rennes da França entrou em contato com o Flamengo, manifestando o desejo de contratar o zagueiro Fabrício Bruno. Eu perguntei para dirigentes do Flamengo atualmente, e até a gravação desse vídeo ninguém me confirmou, ninguém me negou, ninguém me respondeu até o momento. A verdade é essa. Então, fica aqui o registro da publicação, da informação do jornalista Fabrício Romano, que é um cara que eu respeito muito, para mim é no top 1 de apuração de mercado da bola no futebol internacional. Acredito eu que seja verdade, e assim que eu tiver atualizações a gente traz aqui para vocês nos próximos vídeos. Vou ser bem sincero, eu acho pouco provável qualquer clube fazer uma proposta que o West Ham fez ao Flamengo para contratar Fabrício Bruno, uma proposta de cerca de 80 milhões de reais. Eu não vejo o Rennes da França, por exemplo, fazendo essa proposta. Onde eu quero chegar? Tirar o Fabrício Bruno do Flamengo não vai ser fácil. O Fabrício Bruno é titular hoje absoluto, absoluto. Vocês acham que a diretoria do Flamengo, entre aspas, vai abrir mão de um jogador titular absoluto por um valor que não vai fazer a menor diferença no caixa do rubro-negro? Lembrando que é um clube que não precisa hoje vender jogadores de maneira urgente para fazer caixa, até porque o Flamengo está muito próximo de vender um outro jogador, que é o Matheus Gonçalves. Teve reunião novamente, as conversas avançaram, valor, já chegaram a um denominador comum, eles agora estão debatendo a fatia, ou seja, os direitos econômicos. Por esse valor que o Red Bull Bragantino ofereceu, o Flamengo aceitou, eles vão ficar com quanto de direitos econômicos, quanto que o Flamengo fica? Então, eles estão já nesse, digamos, estágio da negociação. Pelo que a gente está acompanhando aí, questão de tempo do Matheus Gonçalves ser vendido. Então, o Flamengo não tem a menor pressa de vender atletas, ainda mais atletas considerados titulares, que é o caso do Fabrício Bruno. Então, Rennes, se está mesmo interessado em Fabrício Bruno, vem pesado, vem forte, porque senão não vai levar. O Flamengo não vai liberar, ainda mais sendo um ano político. O Flamengo precisando ganhar títulos, porque isso afeta de uma maneira, não vou nem dizer maneira indireta, diretamente na eleição, e a gente sabe, ano político é um ano complicado. Então, acho muito difícil o Flamengo vender o Fabrício Bruno por um valor assim, baixo. Tem que ser pesado. Beleza, galera? O Flamengo segue na preparação para o confronto com o Atlético Goianiense, lanterna da competição, no domingo no Maracanã. Teve uma reapresentação hoje pela manhã no Ninho do Urubu. Os jogadores ganharam um dia de folga depois da boa vitória, bom triunfo, né, sobre o Vitória. Então o Flamengo em preparação. As boas notícias para o Tite é que o Wesley e o Pulgar, que ficaram fora da última partida, foram a campo hoje. O Wesley tinha um problema muscular, o Pulgar com gastroenterite, então eles foram a campo. Muito provavelmente vão estar liberados para essa partida contra o Atlético Goianiense. O Bruno Henrique, que ainda está se recuperando daquela entorse no tornozelo direito, vai paulatinamente se recuperando. Então ele fez um trabalho no campo, daqui a pouco vai participar da transição física. Para domingo parece difícil, talvez para o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então amanhã vai ter mais uma atividade pela manhã no Ninho do Urubu, e aí o Tite e sua comissão vão poder definir
se o Flamengo vai, de repente, trocar algumas peças, segurar um pouco mais jogadores com uma carga excessiva de minutagem, né? Durante essa temporada. O Pedro e o Gerson têm jogado bastante, às vezes cansados, principalmente nessa maratona da Copa América. Quem sabe podem segurar um pouquinho esses jogadores para esse jogo contra o Atlético Goianiense, porque depois começa a maratona, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, enfim, volta tudo de novo no calendário apertado, mas é uma decisão que fica mais para amanhã, jogo domingo, 16 horas, Maracanã, Flamengo e Atlético Goianiense. Bruno, Mari. Porque aí o Flamengo vai jogar na quarta, não é isso? Com o Palmeiras joga no sábado. Então, pensando em Copa do Brasil, o Flamengo tem um dia a menos para se preparar para esse confronto. Quem deu o passe decisivo? Gabigol. Vocês repararam que nos últimos jogos, Gabriel Barbosa, que ainda está longe de ser aquele Gabigol que todo mundo conheceu, que surgiu no Santos e que brilhou intensamente no Flamengo e que sumiu a partir do final de 2022, ele está voltando a ser um jogador participativo. Durante todo o ano de 2023, Gabriel Barbosa era um jogador a menos. Ele, quando entrava em campo, ele não acrescentava nada, ele não conseguia se movimentar, ele tropeçava na bola e só aparecia no noticiário fora de campo. De uns tempos para cá, pouco tempo, ele tem entrado bem nos jogos. Ele entrou bem no jogo contra o Fortaleza, se movimentando bastante. Inclusive teve um gol anulado. Ele entrou bem no jogo contra o Criciúma, fez o gol de pênalti, que deu a vitória ao Flamengo. E ele hoje entrou numa pilha, entrou ligado. O Flamengo no marasmo, o Flamengo morto em campo, ele entrou e colocou o dedo na tomada e deu uma incendiada. Entrou com muita raça, com muita disposição. E decidiu o jogo, porque ele deu a bola para Carlinhos fazer o gol da vitória. E isso tudo me leva à seguinte opinião: o Landim está certo nessa história de Gabigol, Flamengo, renovação de contrato. Porque vocês podem reparar, minha gente, a partir do momento que Landim foi ao podcast Fala João, que eu perguntei para ele sobre Gabigol. Será que a história dele vai terminar agora no dia 31 de dezembro, presidente? E ele respondeu: só depende dele. Gabigol tem uma proposta de renovação de contrato de 1 ano e 50% do aumento de salário. No dia seguinte, o empresário dele liga para o Sport TV, pede para entrar no ar e fala que ele estava trabalhando para Gabriel sair do Flamengo, que era um absurdo o que estava acontecendo. Pois bem, ele ficou fora de 2 partidas. Exatamente para que surgisse uma negociação, mas nada aconteceu. Ele voltou. E a partir daí, ele voltou diferente. Eu não estou dizendo que ele voltou a ser o Gabigol, que a gente conhece. Mas ele dá sinais de que ele está voltando. E tudo isso por causa desta situação. Ele está visivelmente incomodado. Após o jogo com o Criciúma, ele declarou para o repórter da TV que não trataram direito um ídolo, que ele não podia ser tratado daquela forma. Mas aí, o Flamengo acha, através do presidente Rodolfo Landim, que um ídolo do Flamengo
também não poderia se comportar da forma que ele se comportou durante 1 ano e meio, e também não poderia cair tanto de rendimento como ele caiu. Tem os dois lados da história. Ele foi cutucado, mexeram com ele. Gabriel, ele tem uma identificação enorme com o Flamengo. Se depender dele, ele quer ficar no Flamengo. Ele quer renovar o contrato com o Flamengo. Só que esta condição imposta pelo Flamengo não agrada ao Gabriel nem ao empresário dele. É óbvio que outros empresários, outros clubes apareceram interessados no Gabigol. Evidente, o Gabigol tem mercado. O pessoal fala muito mal dele, mas ele é o tipo do jogador que todo mundo gostaria de ter no seu time. Quando tem, começa a achar, olha o Gabigol aí, ele é um cara, isso, aquilo. Pois é, isso tudo mexeu com ele. Ele foi provocado. Ele está irado. E ele começa a dar resultado em campo de novo. No sábado, ele decidiu o jogo batendo um pênalti, numa pressão absurda, bateu e fez. Vitória do Flamengo. Hoje ele entra, dá um passe, que por sinal belíssimo, hein? Indecente o passe que ele deu. Que bolão para o Carlinhos. Gol do Flamengo, vitória do Flamengo. Ele voltou a participar, a ser decisivo. Tite, que muitos falam, e com razão, que não tem o Gabriel com a sua prioridade e preferência, está dando oportunidade para ele. Ele está jogando. E a partir do momento que se viu desafiado e saiu da zona de conforto, Gabriel Barbosa acordou. Então, tudo isso me leva a crer que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, está agindo corretamente nessa história de Gabriel Barbosa. Está dando resultado. Porque é o seguinte, minha gente. Vai renovar com um cara pelo que ele fez no passado. Não. Vai renovar por uma condição melhor se nos próximos 5 meses ele apresentar algo melhor. Ele precisa voltar a apresentar algo compatível dentro de campo para exigir uma renovação de contrato melhor. Aí vão falar, mas o Bruno Henrique renovou por 3 anos, jogando baita aumento. Bruno Henrique não tem nada a ver com o Gabigol. Bruno Henrique é outro perfil, é tão importante e tão ídolo quanto o Gabigol, vem de uma lesão gravíssima e deu mesmo assim mais retorno do que o Gabriel quando esteve em campo nos últimos 18 meses. Então, Gabriel Barbosa está muito claro. Ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro. Dependendo do que ele fizer em campo, ele pode ganhar uma proposta melhor do Flamengo. Pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes do Flamengo. Tem clube francês de olho em zagueiro titular do Flamengo, é isso mesmo. E também vamos atualizar a novela envolvendo Claudinho, a negociação com o Zenit, e tem também informações sobre a negociação do Flamengo para vender Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino. Vamos trazer mais detalhes dessa situação. Antes de mais nada, a verdade precisa ser dita. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, a gente também vai elogiar. Gabigol merece elogio. Nos 2 últimos jogos, foi um jogador decisivo, fazendo o gol da vitória diante do Criciúma. É isso aí, nação rubro-negra. Esse foi mais um vídeo com notícias atualizadas do Flamengo, tudo que rolou aí nos bastidores do Mengão, o clube mais querido do Brasil. Todas as últimas notícias atualizadas do Mengão a gente acompanhou agora nesse vídeo. Se você chegou até aqui e não é inscrito neste canal, tem uma palavra aí embaixo escrito inscrever-se, basta clicar nessa palavra. Fazendo isso, você contribui para o crescimento desse humilde canal. Se você se inscrever, não se esquece de ativar a opção receber todas as notificações. E se você tiver um tempo sobrando, assista mais
apenas um vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Dito isso, então, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!